nós estamos na quinta Parashá, com o nome Hayei Sarah, a vida de Sara, ano 5783, com o tema de hoje, o que realmente aprendemos com Sara. Então, eu mesmo já ensinei muitas vezes essa porção, mas de todas elas, até o presente momento, essa é a porção que me esclareceu mais, com veemência, assim, que me esclareceu mais a respeito da matriarca Sara. Então, um breve resumo da porção de hoje. A porção inicia falando da morte, né? Da morte dela, aos 127 anos. Item 2. Abraão manda seu servo Eliezer buscar a mulher para Isaac. O comentário que eu fiz no Shaharit. Então, Rivka, sua sobrinha neta, filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraham. Então, sobrinha neta de Abraão. Encontro de Rebeca, o casamento de Isaac e Rebeca, descendentes de Abraham com Queturá. Isso aqui só a título de esclarecimento eu coloquei, porque algumas pessoas pensam, quando a gente fala o seu único filho, né? Leva seu único filho, ou entrega seu único filho. Então, dá a entender, entre aspas, como se Abraham tivesse apenas um filho, mas não. Ele estava se referindo a esse único filho, ao filho da promessa. Então, estava separando os demais filhos de Isaac como filho da promessa. Ele teve outros filhos, mas não foi um filho iluminado por Hashem, como foi Isaac, né? Porque Hashem fez uma aliança especial com Abraham, e essa aliança ela foi dada, começou com Abraão, mas foi dada continuidade nos filhos de Abraham, né? A partir de Isaac. Então, Queturá, no caso, é uma outra mulher, fora a Sara, né? Então, com Queturá, foram 6 filhos, Zinirã, Lokshan, Medam, Midian, Ishbak e Suar. Então, são 6 filhos, além do filho Isaac com Sara, e além do filho Ismael com a egípcia Agar. Então, na verdade, Abraham, ele teve 6 filhos. A morte de Abraham aos 175 anos. E o último item, descendentes de Ismael, que foram os 12 príncipes, esses 12 príncipes que geraram as nações árabes. O princípio dos árabes, das nações árabes. Vamos lá, então. Agora, a pergunta do Rabi Akiva sobre a idade de Sara na Bíblia. Então, aqui, a manhã inteira hoje, tanto o comentário que fiz no Shaharit, quanto a porção de hoje, a gente fala de números. Não é livro de números, mas eu já comecei falando do número 10. Né? E agora aqui, a porção começando com 127 anos. Né? Bem interessante, então, é uma porção, preste atenção, evitem aí, né, olhar para outras coisas, tá? É bem interessante essa porção aqui. Então, Hayei Sarah, que se traduz como a vida de Sara, nos diz que Sara viveu até os 127 anos, né? Essa porção começa falando a vida de Sara, a morte de Sara. A vida de Sara, e já começa falando da morte dela. Parece um contrassenso. Espera aí. Está começando a falar da vida de Sara, já fala da morte dela. Então, no verso 2, fala da sua morte. Rabi Akiva notou algo curioso com esse número 127. Ele já percebeu, Rabi Akiva, que esse 127 ele aparece em outro lugar nas Escrituras. Não é só ali. E não é um número assim, tipo 10, 20, 1, né? É um número meio quebrado, assim. 1, 2 e 7, né? 127. Então é muito difícil uma coincidência de ter um outro número 127. Poderia ter 125, 120,
né? 175, que é a idade de quando Abraham morreu, né? 175 anos. Mas 127, ter um outro número 127 é que nem ganhar na loteria. Uma coisa muito, não é impossível, mas é muito raro, né? Então, o verso inicial, Gênesis 23:1, cita a quantidade de anos que Sara viveu. E esse versículo é apresentado em um famoso enigma rabínico. Rabi Akiva, o grande sábio Rabi Akiva, certa vez viu os seus alunos, né? Às vezes já aconteceu comigo na congregação em outras épocas. Você está aqui na frente falando, tem uma pessoa lá assim, ó. Já aconteceu. Então, eu dei esse exemplo porque... Não, já aconteceu também da pessoa estar assim, mas ela está assim porque ela está prestando atenção, ela não quer se atrapalhar com outras coisas. Então, temos que separar, né, os assuntos. Só que nesse caso do Rabi Akiva, ele realmente, a história aqui dele, essa historinha dele aqui, diz que os alunos cochilavam, não era um só, eram vários, que cochilavam de debruçar assim, né? Então, ele lançou algo diferente para despertar os alunos, né? O que ele fez? Então, ele fez uma pergunta, né? Para esses alunos, ele parou ali um pouquinho a explicativa normal e fez uma pergunta. Então, ele desafiou seus alunos com a seguinte pergunta: por que exatamente Esther acabou... Esther, espera aí, irmão Jair, você está falando de Sara ou você está falando de Esther? É Purim? Purim de Esther agora? Não, não, não. Faz parte do contexto aqui, uma visão fantástica aqui do que realmente o paralelo que tem, né? A analogia. Então, por que Esther, a rainha Esther, Hadassah, né? Filha de Abigail, presta atenção. Quem é Esther? Quem foi Esther? Esther, filha de Abigail, da tribo de Benjamim. Opa! Quem não sabia disso? Opa! Filha de Esther, filha de Abigail, da tribo de Benjamim. Opa! Esther não está sozinha, solta, perdida no mundo. Ela tem uma conexão com quem? Ela tem uma conexão com Abraão e com Sara. Porque as 12, se ela é filha de Abigail, que é da tribo de Benjamim, as 12 tribos de Benjamim vieram de quem? De Jacó. Jacó é filho de quem? De Isaac. Isaac é filho de quem? De Abraão. Abraão, Isaac veio de quem? De Abraão com Sara. Então tem uma ligação com Sara, aí já de cara ali, ó. Era descendente de Sara, que viveu até 127 anos. Portanto, Esther veio e governa 127 províncias, olha aí, ó. Ela morreu, Sara morreu com 127 anos, e Esther governou ela governou, tinha autoridade sobre 127 províncias. Muito interessante isso aí. Isso está em Bereshit Rabá 58:3, no Talmud. Segundo as Escrituras, Sara e Abraão eram meio-irmãos. Antigamente, principalmente antes do livro de Levítico, acontecia muito casamentos assim consanguíneos, né? Meio-irmão, primos, isso era normal, né? Depois, em Levítico, quando veio a Torá, que daí ficou bem claro, né? Não podia casar assim com próximos, entes muito próximos, né? Ficou bem definido e claro isso no livro de Levítico. Então eram meio-irmãs, filhos do mesmo pai Terá, que foi filho de Naor. Naor foi filho de Serug, Serug foi filho de Reu, todos eles descendentes de Shem, que foi o filho mais abençoado de Noé, né? Conforme Gênesis 11, 10, 32, podem confirmar lá. Eu sempre faço questão de colocar na palavra, porque aqui é restauração. Você não pode falar as coisas só aleatoriamente. Não que eu não possa falar, dar exemplos, testemunhos, mas sempre nós confirmamos na palavra. De repente você começa a criar coisas aqui, de repente você começa a sair da palavra, não sabe por quê. Mas sempre nós tentamos deixar claro essa questão. Está escrito aquilo daquele jeito. Não vamos tirar nem acrescentar. E na verdade ela também da minha irmã. Quem quiser consultar lá Gênesis 20:12,
Palavras de quem? De Abraham. Na verdade, ela é também minha irmã, se referindo a Sara, né? Filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. Então, Sara e Abraham eram meio-irmãos, né? Filhas do mesmo pai. E veio a ser minha mulher, Abraham diz, Gênesis 20:12. Mas qual é o problema com esse enigma lá do rabino? A idade de Sara, 127 anos, é para compreender, corresponder ao número de províncias governadas por Ester. Essa coincidência tem a ver com Sara, a esposa de Abraão. Rabi Akiva está brincando. Por acaso ele está brincando? Isso foi uma façanha inofensiva para acordar seus alunos sonolentos? Realmente é algo, impacta assim, né? Se ele lançou isso para os alunos. Ou a piada de acordar os alunos do Rabi Akiva esconde o significado oculto que seus alunos e nós poderíamos... o que poderíamos extrair disso? Vamos continuar aqui. Vamos ver as conexões, conectando a história de Sara a Ester. Para ver aonde Rabi Akiva queria chegar, perguntamos, Sara e Ester realmente tinham algo em comum, uma com a outra? Além da questão do número 127? Além da questão genética, presta atenção, porque já confirmamos pela palavra que ela era descendente, Ester era descendente de Abraham com Sara. Elas são figuras notáveis na Bíblia. Ambas são mulheres, mas muitas outras mulheres também são notáveis. Assim, vamos dizer, tem um grau de importância muito forte, muito grande, né, na história, fazem parte da genealogia de Yeshua, por exemplo, como Ruth, né? Miriam, Débora, uma juíza, né, como não tinha um homem capaz naquele momento, naquela situação, o Eterno levantou Débora, que foi realmente ela fez o papel de um homem, exercendo como uma juíza, né, do povo, e arrumou muitas coisas naquele momento da história. Raquel também, e Ruth, para citar apenas algumas delas, fora muitas outras, né? Então, segundo Rabi Akiva, havia realmente algo particular sobre Sara e Ester que pareciam uni-las. Os seus respectivos 127 estavam, de alguma forma, alinhados um com o outro. Que qualidade unia essas mulheres? Qual realmente a qualidade, independente do 1, 2 e 7, independente da genealogia, que são ela provinda... descendente de Sara, né? Então, o que a Bíblia diz sobre a idade de Sara para nós? Vamos nos basear nas Escrituras. O que Rashi realmente nos diz ser o elogio de Abraão, por assim dizer, a Sara? Embora o texto da Torá nos diga que Abraão elogiou Sara, não nos diz o que ele disse. Rashi supõe que a forma como a Torá conta os 127 anos de Sara alude à essência do elogio a Abraão. Vamos continuar aqui. Então, preste atenção agora aqui. E a vida de Sara foi, conforme as palavras do texto mesmo, em hebraico, não está escrito, tem Bíblias, na João Ferreira de Almeida, na tradução João Ferreira de Almeida, está escrito lá, e a vida de Sara foi 127 anos. Está errado. Se você pegar a Torá, a vida de Sara foi 100 anos, 20 anos, 7 anos. São 3 situações diferentes. Isso não está ali por acaso, não foi um erro de digitação, não foi alguém que quis colocar 127 e errou e separou. Não. É proposital. E esse proposital tem um sentido de entendimento. Então, aqueles foram os anos de vida de Sara. Assim, Rashi, ao interpretar esses anos em grupos, sugeriu que havia 3 grupos de anos, cada um conectado ao outro grupo. Quando Sara tinha 100 anos, ela era tão inocente, tão livre de pecados, desde que tinha 20 anos. Preste atenção. E quando ela tinha 20 anos, ela era tão bonita, e tão inocente, e tão pura, para aquela idade, para aquela situação, que como ela tivesse apenas 7 anos. Ela tinha uma pureza com 20 anos, ela tinha uma pureza
de uma criança de 7 anos. Né? Então, por isso que Yeshua, quando ele se refere aos pequeninos e às crianças, né? Ele diz, deixa vir a mim os pequeninos, né? Porque eles são puros, eles são inocentes, dele é o reino dos céus. Então, está se referindo também a nós, que espiritualmente nós temos que ser puros perante Hashem, né? Então, segundo o Rashi, foi a essência do elogio de Avraham, essa separação. Bem esse entendimento aí, essa que foi a essência do elogio de Abraão para Sara. Agora, um outro rabino, Rabino Soloveitchik, disse sobre esse entendimento do Rabino Rashi. Soloveitchik viu em Rashi uma espécie de caminho de tempo que Sara traçou. 7 anos, depois dá um salto para 20, e de 20 dá um salto para 100. Então, seriam 3 estágios da vida. É como se a nossa vida ela se separasse em 3 estágios. E realmente é assim que a gente entende hoje em dia, né? A fase de criança, a fase que você alcança, você se torna adulto, maioridade, que dizem por aí, né? E depois a idade senil, quando tem os branquinhos aqui do lado, assim, o Jair que tinha o bigode preto, que eu chegava no meu cliente, nos meus clientes, uma vez o cliente me chamou bem pertinho assim e disse, Jair, que marca de tinta que você usa no bigode, porque fica tão natural. Você larga a mão, rapaz, meu bigode é preto mesmo. Não, mas teu cabelo é castanho, teu bigode é preto. Meu bigode é preto, eu não uso tinta nenhuma. Não vou te passar nome e marca de tinta, porque não uso tinta, meu bigode é preto mesmo. Mas todas as coisas passam na vida, né? 64 anos. Então, vamos lá, continuamos. Preste atenção aqui nesse slide, bem interessante, bem interessante. À medida que vivemos, disse o Soloveitchik, nós passamos por 3 estágios. Os primeiros jovens são cheios de inocência e curiosidade, e quando nos tornamos adolescentes, valorizamos a independência. Né? Nada como aquela ansiedade, aquela sede, aquela coisa, nossa, eu quero atingir a maioridade, quero ser gente, quero ser homem, quero ser mulher, quero, né, ser autônomo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, aquele outro, pá! Como você nem chegou ainda lá, você já está descartando toda a tua infância, né? Vou jogar no lixo aqui minha infância, já quero chegar ali, né? Então, à medida que envelhecemos, tornamos-nos responsáveis pelos outros e focamos no futuro. A idade adulta dá lugar à meia-idade, e a meia-idade dá lugar aos anos de ocaso. De modo geral, passamos pela vida em cada estágio e deixamos para trás, conforme mudamos para o próximo estágio. Deixamos para trás. Tipo, não quero mais pensar nisso, agora eu sou uma outra pessoa, conquistei isso, tal, vou pensar no meu presente e no meu futuro. O que passou, passou. Águas passadas não movem moinhos, dizia meu pai, né? Mas não é bem assim, não. Mas a outra maneira de passar pela vida de modo diferente, preste atenção, mas uma outra maneira de passar a vida de modo diferente. Foi assim que Sara fez. Mas como que Sara fez isso? Aí que está o ponto. Então, esse Rabi, ele percebeu isso. Né? Eu achei muito interessante, o feeling dele. As Escrituras nos falam desses 3 estágios, inclusive no Salmo 127. O quê? Esse número você já falou, Rocha. Salmo de número 127? Você vê como é que é a Torá, né? Como é que as conexões que tem aqui. O que é o Salmo 127, escrito pelo rei Salomão? O que está realmente, qual que é a mensagem intrínseca ali no Salmo 127? Presta atenção. Se o Senhor não edificar a casa, vocês já viram a conexão que tem, né? 127, com Esther e com Sara também.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Hashem aos seus enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor. Vamos parar um pouquinho aqui, eu grifei ali. Está falando o que aqui? Filhos. Não acabei de falar das crianças, da primeira fase da vida? Filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre. O que é fruto do ventre? É um bebezinho recém-nascido, é um bebezinho, uma criancinha. Fruto do ventre é seu galardão. E fala filhos. Filhos são herança do Senhor. Então, esta frase aqui, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é seu galardão, é como se dissesse aqui as crianças. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. O que está falando essa frase, irmãos? Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Está falando da outra fase, que não é mais criança, é mocidade. Você já chegou na fase adulta ali, o jovem, o pós-adolescente, chegou na fase adulta. E de um homem poderoso. Já está falando de um homem que ele não é moço, ele é homem poderoso. Assim como flechas na mão, o que é flechas na mão de um homem poderoso? E ainda diz assim, ó, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava, irmãos? Está com arco aqui. Então, quando você vai lançar a flecha, você lançou a flecha com arco, daí você vai pegar a próxima flecha. O que tem? O que tem aqui atrás, nas minhas costas, que eu pego? Um porta-flechas. Esse porta-flechas pode ser de metal, pode ser de vime, pode ser de palha, sei lá, de cordas, de couro. Ali você pode colocar, depende do tamanho dessa aljava, pode caber 10, 15, 20, 30 flechas ali atrás. Então, um caçador, por exemplo, Esaú, que caçava animais no campo, ele tinha aljava. Ele era um excelente, exímio atirador de flechas. Então, ele só colocava aqui a mão, sem você fazer grandes esforços, só jogava a mão aqui, pegava a próxima flecha, colocava no arco e atirava a flecha. O que significa, estou elucidando algo, o que significa um homem que tem filhos e que ele instrui os filhos como flechas e coloca na sua aljava, ele instrui os filhos para ele lançar os filhos no futuro. Você instrui os teus filhos, você quer que teus filhos cresçam, que eles sejam inteligentes, que eles sejam dedicados, que eles sirvam a Deus, que eles estudem a Torá, que eles sejam exemplo para os coleguinhas dele. Então, o que está fazendo? Você está lançando teus filhos no futuro, e eles sendo luz para as nações. Então, como flechas, o homem que enche deles a sua aljava. Você enche a aljava com seus filhos, mas filhos instruídos nos princípios de Hashem. Essa que é a mensagem desse salmo aqui. De um homem poderoso. Então esse homem ele se torna poderoso quando ele tem uma família abençoada e filhos criados na Torá. Nos ensinamentos da Torá. Você tem uma família, a tua casa inteira dedica teu tempo às coisas de Hashem, a estudar a Torá, a dar bons testemunhos, cuidar com o que fala, ajudar as pessoas. Isso é tudo de bom que Hashem quer para as famílias, para uma nação, por exemplo. É tudo o que Hashem quer. Baruch Hashem. Então, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, o homem que enche deles a sua, não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Baruch Hashem. Se vocês observarem as palavras de Mateus, Eclesiastes e Salmos, o outro Salmo 92, tem as mesmas palavras. Olha, Mateus 19, 13 e 14 disse: trouxeram-lhe então algumas crianças
para que lhes impusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos as repreendiam. Yeshua, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus, dos céus. Olha, as mesmas palavras fala de crianças, né, no Salmo 127. Yeshua, porém, disse também: deixai os pequeninos... Aliás, desculpe, em Eclesiastes 12:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ó, tem a mesma palavra mocidade no Salmo 127. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. E Salmo 92, 13 e 15 diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto. Baruch Hashem. Na velhice ainda darão frutos. Na velhice ainda darão frutos. Então fala da fase de crianças, das crianças, né? Fala da mocidade, mas a mocidade já falando do homem adulto, né? Homem e mulher adulto. E fala da velhice também. Então tudo isso está contido ali no Salmo 127 também. Então vocês vejam que qual que é essa mensagem, né? Qual que é essa mensagem? O que essa mensagem daí tem a ver com Sara e Esther? Qual a mensagem do Salmo 127? Presta atenção aqui. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, pois assim lhe dá aos seus amados enquanto dorme. Então, vamos... Como que pensava antes de Salomão, do rei Salomão, como que o rei Davi pensava? Vocês vejam que esse salmo... Quem escreveu o salmo? Salomão. Mas esse salmo não fala para Davi também? Sim. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Então, está dizendo que o desejo era muito, muito grande de Davi de construir o templo. Davi tinha nele esse desejo, como Moisés, o desejo de Moisés de entrar na terra prometida. Davi, ele queria muito construir o templo. Só que não adianta o homem fazer planos, né? Tipo aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então o Senhor é que está no controle. Então o que estava no coração de Davi foi honrado, mas não ele que construiu, porque ele tinha as mãos ainda contaminadas com sangue, né? Mas ele passou essa bênção para o filho, para Salomão. Então o Senhor é que estabelece as coisas. Pode ter... O que está escrito? Que há muitos planos, desejos nos corações dos homens, mas o que prevalece é a vontade de Hashem. Entendeu? Então, que o esforço humano dissipa-se sem a direção de Deus. Que o rei Davi quis construir o templo do Senhor, mas esse privilégio foi reservado para seu filho Salomão. Feliz é o pai que instrui os filhos, como eu falei das flechas, né? O homem poderoso enchendo a sua aljava com flechas, instrui os filhos e enche deles a sua aljava. Salomão recebeu de Deus uma visão que lhe foram feitas promessas de sabedoria, riqueza e longevidade. Vocês já entenderam o que eu vou falar agora, né? Vocês já entenderam o que eu vou falar agora? Será que eu vou ter que falar? Acho que alguns já entenderam. Quando eu falar, vocês vão perceber. Davi, queridos, ele não construiu o templo, mas ele tinha flechas na sua aljava. E ele lançou flechas. Por quê? Porque Salomão, pequenininho, via com o coração dele, com os olhos dele, que apesar de Davi era um homem conforme o coração de Hashem. E ele cresceu também com esse amor por Hashem.
Ele cresceu vendo o pai, assim, a paixão que o pai tinha por Hashem, e zelo, né, das coisas de Deus. Ele cresceu assim. Então, Davi fez isso aqui, ó. Ele pegou a flecha, colocou no arco e lançou. E daí, esse lançar a flecha é o filho construindo o templo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, isso que nós temos que fazer. Nós temos que lançar filhos no mundo para que eles sejam sacerdotes, que eles sejam atalaias. Não tenho medo de falar essas coisas que são faladas aqui. Não tenho medo de falar para as palavras. Parem, se arrependam. Yeshua está às portas. Não deixem ser confundidos, nem comovidos, nem enganados. É hora de dar o insight. Né? Então Salomão recebeu de Deus uma visão em que lhe foram feitas promessas de sabedoria, riqueza e longevidade, que o plano humano é infrutífero sem a bênção de Hashem. E Hashem visa a unidade e a paz do povo. Hashem visa sempre a unidade e a paz do povo. E o que Sara e Esther visavam? A unidade e a paz do povo. Após a morte de Davi, Salomão foi constituído rei e começou a construir o templo no 4º ano do seu reinado, em 968 a.C. de Yeshua. Salomão. Mas por quê? Porque ele teve uma origem, ele teve instruções, ele teve um pai que amava Hashem. O que aprendemos sobre Sara? Então, queira ou não, irmãos, o Salmo 127 a mensagem é de um rei para outro rei. Qual que é a mensagem de Sara para Esther? De uma rainha para outra rainha. Essa que é a mensagem do Salmo 127. Porque vocês acham que é uma coincidência o Salmo ser Salmo 127? Claro que não. Não tem coincidências. Mas tem uma Yeshua, uma Mashiach-cidência na Torá. O que aprendemos sobre Sara? Segundo o Rashi, 100 anos é o nível de coroa, anulação total a Deus sem pecados. 20 anos, alma pura, que Abraão via, ela com 20 anos, mas ela tinha a pureza de uma criança de 7 anos. Isso é uma coisa muito rara, irmãos. Mas atrás dessa raridade tem uma outra coisa que vocês vão ver aqui no próximo slide, que é fantástico, e que serve para todos nós. 20 anos, alma pura, pureza de uma pessoa de 20 anos que ainda não é considerada responsável pelos seus pecados devido às suas faculdades mentais ainda imaturas. Você ainda está em fase, você está construindo, né, a personalidade, a mente, a forma de pensar. Você está meio inseguro assim para tomar decisões, tal. 7 anos, beleza. Eu falo, né, eu gosto de pegar assim na face, no rosto das crianças, assim, aquela pele lisinha, assim, né? Assim, né? Aquela lisura, assim, 7 anos, beleza. 7 atributos emocionais da alma. Preste atenção. Amor, temor, compaixão, confiança, sinceridade, honestidade e humildade. Compaixão por todas as coisas vivas, a fonte da beleza de uma criança, né? Assim, de modo geral, né? Com raríssimas exceções, mas de modo geral, as crianças são apaixonadas, ou por outras crianças, ou por seres vivos, né? Animaizinhos, gato, cachorro, passarinho, tal. Vida, né? Compaixão por todas as coisas vivas. Vamos lá. Então, continuando aqui com o Rashi, cita as explicações dos sábios, de outros vários sábios, né? Aos 100 anos, Sara ainda tinha alma tão pura quanto alguém de 20 anos, que bate com a mensagem de Abraham, né? E com 20 anos, Sara era tão bela como uma criança de 7 anos. Então aqui, assim, bem interessante essa ligação aí do entendimento rabínico. Ela não caminhou pelos 3 estágios da vida descartando o passado do presente. Não, ela construiu à medida que avançou. Ela levou cada estágio com ela, conforme ela encontrou o próximo estágio. Mas como assim? Olha, geralmente as pessoas, elas chegam no próximo estágio e esquecem o passado. É presente e futuro, presente e futuro. Geralmente é assim, né? Mas parece que para Sara,
É como se ela trouxesse uma mala com ela, uma bagagem, que ela levasse junto com ela o primeiro estágio, quando ela passou para o segundo, e quando ela passa para o terceiro, ela leva o primeiro e o segundo estágio para o terceiro estágio também. Mas como que a gente pode entender isso? Isso que ficou na minha mente, assim, né? Peraí, o que está por trás dessa questão aí? Tá? Salmo 92, 3 aqui. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice, olha, na velhice ainda darão frutos. Se na velhice darão frutos, é porque a pessoa está como Moisés. Puxa, bem lembrado, Rocha. Moisés, com 120 anos, a Torá não diz que ele tinha problema de saúde, ele enxergava bem, ele não tinha vista cansada, não tinha aquelas doenças de catarata e cataratas do Nilo, cataratas do Iguaçu, e etc. E não tinha Alzheimer, e etc. Ele estava muito bem, obrigado, de saúde. Ele não tinha que ficar sentado, porque ele não estava bem. Estava muito bem de saúde, enxergava bem, estava lúcido. Ele não morreu, que nem a gente fala por aí. Puxa, aquela pessoa morreu de velho. Velho e acabado, né? Irmãos, essa frase que eu falei aqui não existe para Moisés e não existiu para Sara também. Isso que nós temos que entender. Qual que é essa fórmula? Que muitos aí na vida buscam um lugar para encontrar a fonte da juventude, né? Muitos. E na internet até hoje lá existe algum remédio para ficar mais jovem? Existe. Existe, irmãos. Nós vamos entender aqui. Na verdade, vos digo, palavras de Yeshua. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aqui está a chave, irmãos. Aqui está a chave do entendimento. Quem conseguir entender isso aqui, praticamente além de outras coisinhas que vão aparecer para frente aí, bem legais, mas quem conseguir entender isso aqui já está bom, pode ir embora. Está liberado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, presta atenção, fica ali só. Mas se morrer, os irmãos que estão na transmissão, se morrer dá muito fruto, muito. Quem ama os prazeres da vida, só conforto, comer muito bem, beber excelentes vinhos, comer em restaurantes pratos chiques e tal, tipo os manjares. Quem dá muita preferência para os manjares da vida, se dá muito mal no final. Mas quem nesse mundo odeia essas coisas, manjares da vida, e odeia a sua vida, não odeia a sua vida, vou fazer uma besteira. Não nesse sentido. Quem odeia a sua vida por causa desses manjares, desses tais de manjares da vida, guarda-la para a vida eterna. Então deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu falei com a Estela ontem no carro. Às vezes a gente não para pensar sobre os méritos. Por que José foi governador do Egito? Por que Moisés apareceu ao lado de Yeshua no Monte da Transfiguração? Por que Abraham é considerado amigo de Hashem? E Moisés, o homem mais humilde que já existiu na face da terra. São nomes que podem passar milhões de anos, é impossível esquecer desses nomes. Sabe por quê, irmãos? Porque eles queimaram. Eles queimaram. Eles queimaram os seus desejos
pelos prazeres, pelo comer bem, pelo beber bem. Eles queimaram. E quando você faz isso, quando você domina a tua carne e o teu eu, você está queimando. É o sacrifício que agrada a Hashem. É o verdadeiro sacrifício que hoje em dia, diferente lá do templo, o sacrifício que agrada a Hashem quando nós queimamos. E para nós queimarmos, nós temos que passar por cima de nós mesmos, irmãos. Então, Sara para chegar onde chegou, Abraham para chegar onde chegou. Esse trazer o passado para o presente e o presente você levar para o futuro, é porque eles queimaram. Não foi automático, não foi assim. Não foi porque ela nasceu pura e ela foi crescendo sempre pura e chegou com os 20 anos pura. Ela queimou, eles queimaram. Parece uma palavra dura, irmãos, mas é a pura realidade. Nós temos que queimar. Nós temos que passar por cima de nós mesmos. Não tem fórmula, não tem algo pronto. Então, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E quem ama a sua vida, perdê-la. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Não só você traz para o presente como bênçãos que vêm de Deus para a sua vida. Quer dizer, sempre o eterno está... daí, à medida que você vai passando por cima de você mesmo, você recebe uma benção. Depois você recebe uma segunda benção, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até o ponto de Sara ser considerada a matriarca. A matriarca das Escrituras, a matriarca da fé, a matriarca do judaísmo messiânico, dos crentes. Não é automático, irmãos. Quem nesse mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Foi para muitos que Abraham comprou a sepultura de Macpelá para Sara, como garantia, presta atenção, como garantia de uma terra sem patrões. Ele tinha que comprar aquela terra, porque Deus é um Deus de justiça, Ele quer ver até onde vai a nossa honestidade, se nós somos justos também. Então, eles não podiam ficar alugados, emprestados naquela terra para o começo, o princípio ali da terra de Canaã, né? O local onde Sara foi sepultada, futuramente também Abraham seria sepultado ali, etc. Também Jacó e etc. assim por diante, Isaac e Jacó. Então... Mas por quê? Porque daí a terra era dele, não era mais do outro. Não era mais do estrangeiro. Aquela terra era dele. Ele tinha posse, ele tinha direito de posse daquela terra. Porque Hashem tinha prometido aquela terra para Abraão. E tem a parte legal que você tem que fazer também. A terra foi prometida por Deus a você, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que tornar a parte judicial legal para você. A mesma coisa com a congregação Sarel aqui. A congregação Sarel de quem que é? É do Roche? Não. É de Hashem. Mas eu tenho que ir lá no cartório, eu tenho que ir no banco, eu tenho que registrar, eu tenho que fazer toda a parte legal jurídica dela. E você paga impostos e taxas para você ter direito sobre isso aqui como sendo nosso. É assim que funciona no reino de Hashem. Tudo na sua ordem, né? Continuando. O que conecta Sara e Esther na Bíblia? Rabino Akiva conectou os 127 anos de Sara com as 27 províncias de Esther. Pergunta, que qualidade interliga Sara e Esther? Acho que agora estamos em posição de responder a essa pergunta. Vejam bem, a qualidade é rainha. Então, esses itens que nós vamos contemplar aqui agora, o que existia tanto no coração de Sara quanto de Esther. Uma grande rainha é uma unidora. Tudo que for lido aqui, vocês podem ver que bate com Sara e com Raquel. Ela não é apenas alguém que dita as regras para um determinado território, ou decide o destino de seus súditos naquele território. Ela mantém a união, a paz e paz de seus súditos de alguma forma, e ela transforma um mero território em uma nação. Ela entende
que as pessoas não são apenas números, vivendo próximos uns dos outros. Isso aqui é muito, muito importante. Eles têm um tipo de causa comum que une o povo, né? Tem um tipo de causa comum que os une ao rei ou rainha. Ela é um símbolo vivo dessa causa e ela trabalha proativamente para promover esta causa aí. Então, sempre pensando nos outros, pensando no bem dos outros, mas baseados nos princípios de Hashem, conforme cita o Salmo 127. Como um rei ou rainha promove essa causa, um bom rei encontra maneiras de reunir talentos individuais para criar um todo maior. Como assim? O bom rei, ele vê as virtudes, ele não fica olhando para os defeitos das pessoas, ele fica olhando para as qualidades. Que qualidade você tem? Que virtude você tem? Você é bom no quê? Então vem aqui, vamos fazer uma coisa. Raul, está ali o Raul. Raul, você é fazendeiro. A Estela, que pode ser que ela esteja vendo a gente pela transmissão, é médica. Gustavo é alfaiate. Edson é ferreiro. Então o rei e o monarca, o rei encontra uma maneira de incorporar as energias de Edson, Raul, Estela e Gustavo a objetivos comuns. Não fica apontando, você é isso, você não fez isso, você... Não. Que virtude... Sabe que característica é essa daqui, do rei baseado em Hashem? É característica de Yeshua. Yeshua, ele não fica olhando os pecados, pecadinhos e pecadões das pessoas. Porque ele crê que se a pessoa se arrepender desses pecados e pecadinhos e pecadões, essa pessoa será grandemente útil para ele no reino. Então ele vê os dons, que virtude você tem. Você é especialista nisso aqui. Muito bom. Então Yeshua sempre nos vê, por mais pecador que a pessoa seja, Yeshua sempre nos vê com bons olhos. Porque ele sabe que essa pessoa pode fazer assim na vida dela. Ele fazer assim na vida daquela pessoa assim. Ele sabe disso. Então, cada um tem o seu potencial. Um rei une indivíduos únicos e modifica seus talentos para o serviço à causa da nação. Presta atenção. Esther desempenhou esse papel unindo povos em províncias distantes. Ela era uma governante de território de espaço. Esther. A missão dela é governar espaços e territórios. 127 províncias é muita coisa, é muita coisa. Então, Rabi Akiva argumenta, ela estava realmente aplicando uma visão formulada pela primeira vez por sua ancestral Sara. Então, ela já tinha, para ela ter esse trabalho, ela já tinha uma potencialidade genética vindo de Sara, para ela assumir isso daí. Senão ela não ia ter condição de cabeça, às vezes ela... Né, não, meu rei, eu não consigo administrar essa situação, estou me sentindo mal. Vou viajar e vou ficar 1 ano fora. Não. Ela tinha autoridade, tinha poder de administrar as situações, né, porque imagine quantos problemas vinham para ela. Uma pessoa que poderíamos chamar de... Uma pessoa que poderíamos chamar de... Aqui eu estou me referindo à imperatriz do tempo. Né? Quem seria essa imperatriz do tempo? Veja o que Rabi Akiva estava dizendo, é que Esther tinha uma professora, por assim dizer. Rabi Akiva estava dizendo que Esther tinha uma professora, por assim dizer. Quem era a professora de Esther? Sara. O que Esther fez em grande escala, quando uniu pessoas individualmente, Sara, muito antes dela, fez em um nível muito mais privado e pessoal, quando uniu os 3 estágios. Então, Sara fez de uma forma assim mais pessoal, e ela fez de uma forma mais generalizada, né? Ao fazer isso, Sara foi uma governante de tempos de anos, por isso que imperatriz do tempo.
Ela uniu os anos para que não se perdessem com o passar do tempo. Ela permitiu que todos os seus momentos se tornassem mais do que a soma das suas partes. Agora aqui acho que finalizamos com esse slide aqui, irmãos. Olha que interessante. Então, o nome de Sara expressa realeza. O nome original de Sara, já desde o princípio, né? Sarai, minha princesa. Então já não era um nome comum. Era um nome já de destaque por ser mulher de Abraão. Minha princesa. Mas o Eterno mudou para Sara. Tirou o I do nome de Sara e acrescentou o rei. Sara, que significa, você tira o minha princesa e fica apenas princesa ou rainha, imperatriz. E o que significa princesa? Minha princesa, é tipo, eu posso dizer para Estela, Estela, você é minha princesa, é minha. Você não é princesa de outros, você é minha princesa. Agora, quando o Eterno colocou o Ruach, esse rei é do Ruach, o rei de Ruach, espírito. Né? Quando houve essa transformação na vida de Sara, que entrou o Ruach, dela se torna não princesa de um homem, mas sim imperatriz de nações, assim como Esther, né? 127 províncias. Né? Ó, governantes de nações virão dela. Gênesis 17, 15 a 16. Governantes de nações virão de Sara. E foi o que aconteceu mesmo. Né? Vieram as 12 tribos, né? Veio Isaac, veio Jacó, as 12 tribos, e depois dali muitos outros, né? Formando a nação de Israel. Era como se Deus dissesse, ela não é apenas sua princesa, ela é bem mais abrangente do que isso. Governantes de nações virão dela, princesa de nações. Mas quando essa profecia se cumpriu, efetivamente, com a rainha Esther. Já começou com Isaac, né, o filho Isaac, Jacó, etc. Já começou ali a formação da nação de Israel. Mas como que isso, digamos, se copiou, né, um paralelo muito, muito forte, assim, através de uma outra mulher, né? Foi através da descendente dela, a Esther, que foi imperatriz para 127 províncias. Ela se tornou rainha do maior império que o mundo já viu, 127 províncias da Pérsia. A mulher que governou 127 territórios descendia da mulher que viveu 127 anos, 2 rainhas, mas de reinos diferentes, anos e territórios, tempo e espaço. Agora, para finalizar aqui, irmãos, agora no final do último slide aqui. Se nós somarmos 1 mais 2 mais 7, que número que dá? Por acaso esse comentário vocês já ouviram hoje? Esse comentário que está ali embaixo ali? Vocês já ouviram? Eu fiquei quieto, né? Só lancei o comentário no Shaharite aqui, mas o comentário que eu fiz foi exatamente esse momento aqui. É o final da Parashá. 10 foram as provas de Abraão. Os parentes de Rebeca pediram que ela ficasse por 10 dias na casa, para que ela fosse testada, aprovada, tal. Jacó foi enganado 10 vezes, foi provado por Labã em prol do que ele enganou a justiça de Hashem. Justiça não falha. Ela pode tardar, mas não falha, a justiça de Hashem. Então, ele fez errado, ele pagou o preço. Ele enganou, ele recebeu a bênção, mas ele enganou, ele acabou enganando ou não Esaú? Sim. Foi um engano que ele fez ali. Ele aprontou uma situação para ganhar a bênção. Mas não ficou de graça isso. Né? Lá na frente ele recebeu o troco desse engano. Por 10 vezes. José teve 10 irmãos que o odiaram. Noemi habita também como aprovação para a vida dela, 10 anos,
num lugar fora da terra amada dela, longe do Deus amado dela, uma terra de pagãos, né? Noemi. Então, finalizando, a última frase aqui do nosso estudo de hoje, irmãos. Assim como Abraão foi aprovado, estou meio resfriado, não reparem. Assim como Abraão foi aprovado com a 10ª prova, Sara, a esposa, também foi aprovado com 10. Ela também foi aprovada, porque o 10 está, que ela morreu com 127 anos, se somar os números, dá 10. Então, assim como Abraão foi aprovado na 10ª prova, ela foi aprovada junto com Abraão. Baruch Hashem.